Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação, queridos! Vamos lá, voltei com a sua, com a minha, com a nossa cabulosa FUNPAR! A FUNPAR chegou! Agora é para PC Paraná. Então vamos lá para correção? Hoje não tem música, gente, porque estou muito cansada. Então vamos lá. A proposta era sobre milícias, é uma proposta que está disponível lá no meu curso. Tudo bem? Então, o Fio escreveu aí, né? Dentro das 25 linhas, deveria ter desenvolvido um pouquinho mais, meu filho. Um pouquinho mais, mas podia ter desenvolvido, né, louco? Vamos aproveitar, já que nós temos 25 linhas, vamos usá-las, tudo bem? Então, olha lá, eu quero que você cuide aí com a margem, não deixe esses espaços em branco ao final das linhas. E quero que você cuide também com a sua letra. Meu amor, sua letra está cabulosa. Misericórdia, fi. Vamos melhorar essa letrinha aí, né? Vamos melhorar essa letra. Olha aqui, ó. Isso aqui não é um zá, nem aqui nem na China. Então, cuidar com a letra, meu amor. Se a banca te pega, fi, já é. Então, vamos dar uma melhoradinha aí na letra. As milícias são organizações criminosas formadas por indivíduos armados que comandam as favelas brasileiras. Elas atuam na exploração de serviços como TV a cabo, gás, crédito pessoal, transporte, além da promessa de segurança na comunidade. Isso ocorre principalmente pela omissão do Estado em prestar serviços básicos de assistência e também pela carência em segurança pública nesses locais. Tops, gostei aí da sua introdução, tá? Mas faltou, meu amor, faltou o quê, meu filho? Faltou o quê? Faltou a sua tese, faltou o seu posicionamento. Você não disse para mim se as milícias são boas ou ruins, se elas são positivas ou negativas. Você não disse para mim se elas são um problema social ou se elas não são. Faltou aí, meu amor, você trazer a sua tese bem marcada. Faltou você trazer o seu posicionamento aí na introdução. Então lembre-se, né, que eu oriento vocês de iniciarem a introdução, fazerem, desculpa, a introdução da seguinte maneira. Primeiro, vocês fazem a contextualização do tema, contextualiza o tema, né? Como você contextualizou, dizendo o que é, né? A milícia, como que ela atua, o que ela faz, o que comem, como vivem. Depois, você tem que trazer um período falando da sua tese, o seu posicionamento, o que você acha das milícias, o que você acha delas. E depois você vai fazer a antecipação dos argumentos, que é o que você fez. Então, você disse, ó, omissão do Estado e a carência em segurança pública. Mas faltou o período, né, que você traz o seu posicionamento, né? Então você coloca assim: entretanto, na prática, o que ocorre é que, tá? Então você vai trazer o seu posicionamento, dizendo que se elas são positivas, se elas são negativas, se elas cumprem aquilo que prometem, tá? Se elas são se elas acabam trazendo mais violência, entendeu? Então é importante que você traga essas palavras que indiquem juízo de valor na sua redação, tá bom? Para mostrar para a banca que você tem um posicionamento, porque senão, meu filho, isso ocorre o quê? O que ocorre? Isso ocorre o que? As milícias? Mas elas são positivas, já que nós temos a omissão do Estado, então nós temos um grupo que faz aquilo que o Estado não faz. Isso não é positivo ou é negativo? Por que seria negativo? Com qual posicionamento? Por que seria negativo? Tudo bem? Então eu quero que você cuide com isso. Quero que você preste atenção também na escolha dos argumentos, tá bom? Então olha lá. A partir do momento que você diz para mim que há omissão do Estado, automaticamente eu sei que há também omissão, carência em segurança pública. Então você tem que cuidar para os seus argumentos não serem muito relacionados, tá? Eles não serem muito semelhantes. Então nós temos que cuidar e a escolha dos argumentos para que eles sejam argumentos distintos, argumentos que, né, eles converjam entre si, mas argumentos que sejam diferentes, porque a partir do momento que você diz para mim que há omissão do Estado, automaticamente eu já sei que há carência na segurança pública. E aí, sabe por que isso é um problema, meu filho? Porque chega lá na hora do desenvolvimento, você vai acabar, um dos parágrafos vai ficar muito superficial, porque você vai usar tudo o que você sabe para comprovar a omissão do Estado. E aí vai ficar superficial, você não vai conseguir desenvolver e automaticamente vai ter uma abordagem superficial no seu texto. Tudo bem?
Em primeiro lugar, convém destacar que a ausência governamental nas favelas ocorre devido ao crescimento desordenado das moradias, a dificuldade de locomoção entre as vias e exclusivamente pelo desinteresse político em investir dinheiro público no lugar de baixa relevância de apoio nas eleições. Sangue de Jesus tem poder. Chegou até me dar uma dor de cabeça de tanto que eu li sem ponto. Fi, presta atenção. Preste atenção aqui. Olha o tanto que você escreveu sem pontuar, tá? Então você tem que fazer o tópico frasal, meu amor. Você tem que fazer o tópico frasal. O que é o tópico frasal, Fi? Vamos retomar. O seu parágrafo de desenvolvimento, ele tem que ser organizado dessa forma. Você primeiro tem que fazer o tópico frasal, que é o período inicial do seu texto, é aquele período que você vai trazer o seu argumento, aquilo que você vai defender. Inicialmente, é importante ressaltar que o Estado é omisso em relação à segurança das favelas. Ponto. Depois você vai trazer para mim a fundamentação, que é o quê? Que é a informação de outra área do conhecimento, que é um dado, um exemplo, um fato, são as estratégias argumentativas que você vai trazer aqui, tá? Nada mais é aqui do que as estratégias argumentativas, que é quando você traz informações de outras áreas do conhecimento para a sua redação. Feito isso, você vai argumentar, você vai fazer a argumentação, que é o quê? É trazer a sua voz para o texto e mencionar que isso não deve ocorrer, que isso é algo grave, que isso é algo inadmissível, que não deve ocorrer no país, etc, etc, etc. E depois você vai fazer o fechamento do parágrafo, né, que é a conclusão do parágrafo, a reflexão crítica, aquele momento que você fecha o que você escreveu. Olhando para o seu texto, você me trouxe informações que você não comprova. Como que você sabe que é devido ao crescimento desordenado das moradias? Como que você sabe que é devido à dificuldade de locomoção entre as vias? E como que você sabe que há um desinteresse político em investir dinheiro público num lugar de baixa relevância e apoio nas eleições? Perceba que você foge do tema, porque ao invés de você mencionar as milícias, você está falando de um poder, de um problema social. Perceba que você nem menciona, olha lá, você começou o desenvolvimento na linha 7 e até aqui você nem mencionou a palavra milícia. A banca, meu filho, ela não quer saber de questão política, do porquê que o Estado é omisso, ele quer saber por que existem as milícias, quais as consequências das milícias, os impactos das milícias, por que elas são um problema na sociedade. Então é nesse sentido que você deveria escrever. Então, menciona que a ausência governamental, principalmente nas favelas, regiões em que há maior pobreza e maior desigualdade social, e aí você vê, é nesse sentido que no Rio de Janeiro, por exemplo, as favelas, né, sofrem com os milicianos, pipipipopopó. Ou é por isso que as milícias atuam no sentido de. Então, aí que você vai argumentar. Da forma como você está trazendo, você está fazendo um texto expositivo. O que é um texto expositivo? Você está me contando. Você só está falando, você não está desenvolvendo um argumento. Você não está trazendo palavra que indica juízo de valor. Você não está mostrando para a banca que você sabe que isso é errado e que sabe que isso é um problema ou que sabe que isso causa um caos ainda maior. Tudo bem? Além disso, eu quero que você cuide com a repetição de conectivos, isso e isso, tá? Isso é motivo suficiente para a formação de milícias destinadas ao monopólio de alguns serviços essenciais e à cobrança de taxas entre os moradores. E daí nós entramos de novo no mérito da questão. E é positivo isso? É negativo? O que você acha disso? Qual que é o seu posicionamento, amor? Então é nesse sentido que você tem que agir, é nesse sentido que você tem que atuar. Você tem um posicionamento, você é contrário às milícias. Então você vai ter que trazer argumentos que comprovem o seu posicionamento, que ajudem a me convencer de que as milícias não devem existir. Ou, já que você falou da ausência governamental, você é favorável às milícias. Você diz para mim, não, olha, eu acho que as milícias elas devem existir porque elas fazem aquilo que o poder público não faz. Paz do Senhor. Então você vai ter que trazer argumentos para me convencer disso. O que você está fazendo? Ao invés de defender um lado ou atacar um lado, você está me contando sobre a situação. E aí, meu filho, a sua argumentação fica muito superficial, a sua argumentação fica muito no limite assim, do texto, porque a banca não entende qual é o seu posicionamento.
A gente não consegue visualizar se você é contrário ou se é favorável, ou se você acha que elas devem ou não existir. Tudo bem? Sem contar a questão da estrutura, tá? Nós estamos aí com problema na coerência, coesão, questão de articulação, de progressão do texto. Você aí escreveu de uma maneira muito superficial e isso acaba influenciando aí no seu texto, tá? Então eu quero que você tenha cuidado com isso, beleza? Outros sim, usou os conectivos para desenvolver o parágrafo, tá dentro do esquema. Por causa, eu oriento sempre você a usar o devido a, tá? Devido ao baixo, ao invés de usar o por causa. Ao baixo efetivo policial e da falta de investimento em armamentos, coletes, veículos, por exemplo, são fatores que atrapalham o serviço de patrulhamento ostensivo das polícias nos bairros carentes. Consequentemente, as milícias continuam atuando de maneira permanente. Primeiro, lembre-se do tópico frasal. Então, você colocaria assim, ó, outro sim. Qual que era que você colocou aqui em cima? Outro sim. Muitas localidades não contam com o efetivo necessário de profissionais de segurança pública. Ponto. É nesse contexto que as milícias atuam, entendeu? Você está focando muito na questão alheia às milícias. Olha só, você está me trazendo informação, Fi. Você está me trazendo informação da polícia, de como isso acontece, e não está falando das milícias. Você não está falando das milícias, tá vendo? E você está falando nos bairros carentes. Como que você sabe disso? Como você sabe disso? Qual é a fonte dessas informações? Como que você sabe que falta armamento, colete e veículo? E de qual lugar que você está falando? De qual estado que você está falando? Você está falando do Brasil como um todo ou de um estado isolado? Perceba que a tua estrutura do parágrafo está muito superficial. Então você escreveu em 2 períodos. Você fez primeiro um período aqui e depois um período aqui. Então lembre-se, né? Primeiro faça o tópico frasal, desenvolva o seu texto, né? Argumente depois disso, traga informação de outra área do conhecimento, comente sobre o tráfico, comente sobre as facções, comente sobre as violências, sobre o tráfico de drogas, comente isso no seu texto. É dessa forma que você vai argumentar. Nunca, Fia, o seu desenvolvimento deve ser menor que a sua conclusão ou que a introdução. Então perceba que o cerne, né, o miolo do seu texto, o recheio do seu texto, está muito superficial. Ele está escrito de uma maneira superficial. Você escreveu em 4 linhas. Então é preciso que você desenvolva isso de uma maneira mais efetiva, que você mostre para a banca a gravidade disso, ou se você é favorável às milícias. Mas, independente de você atacar ou de você defender, o seu posicionamento precisa estar presente. O seu posicionamento precisa estar presente aqui no desenvolvimento. Você precisa me convencer. Eu não sei de onde que você está falando do baixo efetivo policial. Não sei de qual estado você está falando. Não sei se você está falando do Rio de Janeiro, do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. De onde que você está falando? Tá vendo? Então planeje o seu texto assim, ó. Coloca a proposta lá. Colocou a proposta, você vai ter uma tese, né? Que é o quê? Que é o seu posicionamento. Se você vai defender ela ou se você vai atacar. E aí você vai separar os argumentos que você vai usar para me convencer. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Fechou o rap. Não tem mais. Tudo bem? Portanto, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e Segurança Pública, deve investir em fundos destinados à infraestrutura e assistência às comunidades carentes, além de melhorar as condições de trabalho dos policiais e aumentar seu efetivo total. Com isso, problemas relacionados ao crime organizado tendem a diminuir. Perceba que você aqui acabou tangenciando. A proposta não era sobre crime organizado, era sobre milícias. E aí você vem me dizer assim, prof, mas no meu entendimento, crime organizado e milícias são sinônimos. Mas se são sinônimos, por que você não desenvolveu no texto isso? Por que você não abordou que o crime organizado é sinônimo de milícia? Que as milícias atuam dessa forma, nessa frente, tá? E outra coisa, há várias formas de você fazer a sua conclusão. Não há obrigatoriedade, meu filho, de você resolver o problema. Perceba a incoerência, amor. Como que você está resolvendo um problema se não ficou claro no seu texto que isso é um problema? Você conseguiu entender? De novo, você está resolvendo algo aqui na conclusão para mim. Você buscou resolver algo aqui na conclusão. Mas no teu desenvolvimento, você não deixou claro com todas as palavras, com todas as letras de que isso é um problema.
Isso não ficou claro para mim. E a partir do momento que não fica claro para mim, o corretor também não vai ter clareza nisso. E aí, você vai acabar perdendo ponto por incoerência. Porque lá na hora da prova, o corretor não, da correção, o corretor não vai dizer assim, ai, mas eu quis, será que o FIO quis dizer isso? Será que o FIO quis dizer aquilo? Não. Na hora da prova, o corretor simplesmente vai corrigir, não tá claro, fechou o rap, abandona, tchau, vida que segue. Entendeu? Então eu quero que você tenha cuidado nesse aspecto aqui no seu texto. Tudo bem, meu amor? É a sua primeira redação corrigida, nós estamos no caminho. A sua nota você vai receber na plataforma da Priscilane. E os fios que não são meus alunos, meus amor, aproveita, né? Aproveita para ver essas redações corrigidas, aproveitem para dar um like e me seguir lá no meu Instagram, Profa Prisátera. Meu amor, o resto, meu filho, é só escrever. Bora então, né? Bora escrever a redação, meu filho!